Bom, turma, nesse vídeo eu vou corrigir a página 24 do livro suplementar. Então, a questão 1 estava pedindo para transformar cada fração decimal em um número decimal. Então, basicamente, a gente vai pegar essa fração aí e vai colocar ela em notação decimal. Isso é muito simples, acredito que vocês já tenham aprendido a fazer, né? Eu venho explicando isso em todos os vídeos que eu faço, que é realmente para não ficar dúvida. Então, olha só, nós temos aí na letra A 6 décimos, é como a gente faz a leitura dessa fração decimal. Na hora de pegar para transformar essa fração decimal em número decimal, o que a gente faz? A gente reescreve o numerador. Então, meu numerador é 6, vou colocar ele aqui. Só que perceba, eu estou dividindo por 10. Quantos zeros eu tenho no 10? Eu tenho 1. Então, eu vou ter uma casa decimal. Para eu ter uma casa decimal, o meu 6 ele vai precisar ficar onde? Justamente na parte decimal. A gente sabe que a parte decimal é aquela que vem após a vírgula, que ela fica ali à direita da vírgula. Então, eu coloco a vírgula, só que a minha vírgula ela não vai poder ficar sozinha. Então, eu acrescento um zero. Então, 0,6 é a notação decimal dos 6 décimos, daquela minha fração decimal. Se você quiser saber se você está certo, você pode pensar no caminho contrário, ou seja, em transformar esse número decimal em fração decimal. Como é que a gente faz essa transformação? A gente pegaria o número, escreveria ele no numerador sem a vírgula, ou seja, eu já falei para vocês que 0,6 é o mesmo que 6. Tá? Só que a gente não precisa escrever esse zero à esquerda, ele é indiferente ali na parte inteira, tá? Então, a gente elimina ele. Então, eu ficaria só com 6 no meu numerador. E no meu denominador, eu precisaria ter uma potência de base 10, em que o meu zero representaria a quantidade de casas decimais. Como no 0,6 eu só tenho uma casa decimal, então eu estaria dividindo por 10. Um zero representa uma casa decimal, então eu saberia que eu fiz certinho. Vocês vão precisar ficar fazendo isso o tempo todo? Não, é apenas uma alternativa para quem tiver na dúvida se está fazendo corretamente, tá? Então vamos fazer a letra B. A letra B eu tenho 17 centésimos. Por que centésimos? Porque eu tenho uma fração com denominador 100. Se eu tenho uma fração com denominador 100, eu vou contar ali minha quantidade de zeros. Eu sei que o 100 ele tem quantos zeros? 2. Então, eu vou ter duas casas decimais nesse número. Então, eu tenho duas formas de fazer. Vou fazer que nem eu fiz na A e as outras eu faço diferente. Então, eu vou escrever meu numerador, que é o 17. E eu sei que eu tenho que ter duas casas decimais porque eu estou dividindo por 100. Para eu ter duas casas decimais, o meu 17 ele vai precisar ficar onde? Justamente nessa parte decimal. Então, eu venho, coloco a vírgula aqui na frente do 1, para o 17 poder justamente ficar nessa parte decimal. Como a vírgula não pode ficar sozinha, eu acrescento um zero aqui. Então, 0,17 é a notação decimal daquela fração decimal ali. Na letra C, eu vou fazer um pouquinho diferente. Eu vou trabalhar com aquela ideia de andar com a vírgula, lembra? Vocês já sabem, eu já falei para vocês, que quando um número ele não tem vírgula, quer dizer que a vírgula está atrás do último número, no caso da unidade, né? Na letra C, o número ele tá sozinho, só tem a unidade mesmo, só tem o 6. Então, quer dizer que a vírgula é como se ela estivesse ali atrás do 6. Por que eu falo isso, gente? Pensa o seguinte, assim como 0,6 é igual a 6, 6 também é igual a 6,0, que vai ser igual a 6,00 e assim por diante. Então, eu não escrevo essa vírgula porque não tem necessidade, eu não preciso escrever 6,0, eu posso simplesmente escrever 6. Mas se eu quisesse escrever 6,0, eu poderia. Então, é por isso que a gente diz que a vírgula é como se ela estivesse ali atrás do último número, tá? Então, aqui no caso, como o número tá sozinho, é como se a vírgula estivesse aqui, ó. Então, eu vou escrever um número. Se a vírgula tá aqui e eu tô dividindo por 100, sempre que a gente tá dividindo por uma potência de base 10, a gente anda com a vírgula para a esquerda. Quantas vezes? Quem vai me dizer isso é a quantidade de zeros que tem no meu denominador. Como meu denominador é 100, eu tenho quantos zeros? 2. Então, eu vou andar duas vezes com essa minha vírgula. Então, ó, deixa eu tentar fazer de lápis aqui. Então, ele vai sair daqui, onde ele tava, vai andar duas vezes. Só que esses espaços não podem ficar vazios, então eu vou completar ali com um zero. Então, eu boto um zero aqui e um zero aqui. E a vírgula vai ficar onde? Aqui, ó. Ela saiu daqui e andou duas vezes. Entenderam? Então, ó, 0,06 é meu número decimal, é minha notação decimal para aquela fração decimal. Como que eu sei que tá certo? Eu precisava ter duas casas decimais, já que eu tô dividindo por 100. Olha ali minhas duas casas decimais, o 0 e o 6. Então, com o tempo, isso daqui vai ficando cada vez mais fácil, mais rápido. Tem um jeito melhor de se fazer? Não.
não. Cada um de vocês vai preferir um modo. Vai ter gente que vai preferir pensar em andar com a vírgula, vai ter gente que vai preferir escrever e contar as casas decimais. Indiferente, da forma que for melhor para você, você pode fazer, tá bom? Letra D, 17 milésimos. Só pela leitura do número decimal, eu já sei que eu tenho 3 casas decimais, mas vamos supor que você não vai pensar através da leitura. Então, essa é mais uma forma de você escrever a notação decimal. Você sabe que se você está dividindo por 1000, você tem que ter 3 casas decimais. Então, o meu 17 já é certo que ele vai estar na parte decimal. Só que o 17 são só 2 algarismos. Então, tá faltando o quê? Tá faltando um algarismo para eu poder ter 3 algarismos na casa decimal. Então, eu já vou acrescentar um 0. E aí, a minha vírgula vai ficar onde? Na frente desse 0, porque eu preciso que esse 0 e o 17 esteja atrás da vírgula, justamente para eu poder ter 3 casas decimais. Só que vocês sabem que a vírgula não pode ficar aqui na frente sozinha, então a gente acrescenta um 0. Então, a notação decimal dessa fração decimal aqui é 0,017, ok? Letra E, 10 elevado ao cubo, tava ruim de enxergar aqui, ó, mas é 10 elevado ao cubo. Bom, vocês já sabem resolver potência, e vocês já sabem que a potência de base 10 é uma potência especial. Como que a gente resolve essa potência? A gente coloca o 1 e a quantidade de zeros, quem vai me indicar o meu expoente. Como é 10 elevado ao cubo, eu vou colocar o 0 e a quantidade de zeros vai ser o quê? 3. Então, 10 elevado ao cubo é igual a 1000. Se você quiser fazer no modo tradicional, como a gente costuma resolver potência, é simples. Você vai multiplicar a base quantas vezes o expoente te disser. Então, a minha base é 10, você vai fazer 10 vezes 10 vezes 10. E quando você resolver isso, você vai encontrar um 1000. Então, fica à vontade para fazer do jeito que você acha melhor, tá legal? Então, olha só. A minha fração, então, no caso, vou reescrever ela aqui, tá? Vai ser 7 sobre 1000. Então, eu sei que eu vou precisar de quantas casas decimais? 3 casas decimais, que é a minha quantidade de zeros no meu denominador. Então, eu vou ficar com 007. Professora, mas por que 007? Por que não só o 7? Porque se eu boto só o 7, eu só vou ter uma casa decimal. Eu preciso ter quantas? 3 casas decimais. Então, para eu poder ter essa quantidade de casas decimais sem alterar o meu valor, eu preciso preencher com zeros, porque esses zeros não vão mudar o resultado. Aí, a minha vírgula vai ficar onde? Na frente desse primeiro zero, porque aí eu garanto, ó, que eu tenho 3 casas decimais. As casas decimais são tudo que estão à direita da vírgula. E aí, o que eu boto na minha esquerda, já que a minha vírgula não pode ficar sozinha? Mais um 0. Ok? E por fim, a letra F. A letra F deve ter causado um pouquinho de confusão em vocês. Por quê? Porque o meu numerador é um número decimal. É um número que já tem vírgula. Mas como eu expliquei para vocês, a gente pode transformar essa fração decimal em número decimal de que forma?